que você leva? Faça essa pergunta para você mesma. Eu tenho clareza de que eu sou responsável pela vida que eu levo? Nessa aula aqui, nesse vídeo, nós vamos falar um pouquinho sobre autorresponsabilidade. E eu vou te dizer uma verdade que pode te assustar, que pode confrontar você. Você é responsável pela vida que você leva. Eu vou repetir para você. Você que ouve essa mensagem agora, você é a pessoa responsável pela sua vida. Você vive a vida que você merece. Ouvir isso dói e pode até te chocar, mas eu quero te convidar a ficar até o final do vídeo e assistir e comenta aqui, coloca a tua opinião, é importante para mim. Eu quero te conhecer. Ouvir essa verdade dói, mas liberta e nos faz crescer. Quando nós removemos máscaras de comportamento e nos aprofundamos, inclusive, na palavra de Deus, porque esse canal aqui é um canal de conteúdo cristão, de cura emocional e de libertação. Quando nós nos aprofundamos na palavra de Deus, o Evangelho ele nos ensina a autorresponsabilidade. Caminhar com Cristo nos faz crescer, porque nós saímos de um lugar de escravidão. Nós não somos mais escravos, nós não somos mais escravas, nós somos livres. Nós temos liberdade para mudar a nossa história e viver a abundância que Deus tem para todos nós. E eu quero te convidar, declare isso, escreve aqui no comentário. Eu posso mudar a minha história. Eu sou a pessoa responsável para mudar a minha história de vida. É necessário que você decida entrar nesse lugar de autoridade, nesse lugar de decisão. Decida hoje se responsabilizar pelos seus resultados. E isso te fará crescer. Tudo, exatamente tudo que decidirmos plantar é aquilo que nós vamos colher. Sim, essa é uma verdade bíblica. Ou seja, tudo aquilo que vivemos, tudo aquilo que nós decidimos semear, todos os nossos resultados serão as nossas colheitas. Os nossos resultados são colheitas. Consequências, muitas vezes, são colheitas. A Bíblia nos ensina isso. Quando nós olhamos com um pouco mais de atenção para a palavra de Deus, o que a Bíblia nos diz? Não se engane, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso certamente irá ceifar, irá colher. E pautada nesse fundamento, nesse ensino, nessa meditação, nessa reflexão, trazendo cura interior, mudança, transformação para você, eu gostaria que você permitisse nessa hora avaliar a tua vida, avaliar os teus pensamentos, os teus comportamentos, dentro desse conceito de autorresponsabilidade. Nós somos 100% responsáveis. Se você deseja uma nova colheita, você precisa decidir plantar coisas novas. Se você não decidir plantar coisas novas, você vai ter sempre os mesmos resultados, você vai ter sempre os mesmos comportamentos, as mesmas dores. Mude seus comportamentos. Aprenda a começar a se conectar com pessoas com uma mente transformada. Aprenda a se perdoar. Aprenda a perdoar. Libere perdão. Faça isso de forma inteligente, com decisão. Busque entender que você não muda ninguém, a não ser você mesmo. A única pessoa que você tem o poder de mudar, de transformar, é você mesmo. A mudança começa aqui. Seja uma mulher decidida a ser uma referência como esposa, como mãe, como mulher de Deus. São pequenas decisões, pequenas mudanças de hábitos, situações diárias que você vai mudando todos os dias. Ser uma mulher autorresponsável é ser uma mulher que decide viver de forma constante. Agora, quando você decide ser uma mulher, né, não ser uma mulher responsável, é decidir ser uma mulher roubada, é viver em constante fraqueza, como se fosse vítima de tudo e de todos, e muitas vezes até se colocando em um lugar como se você fosse vítima de Deus. E eu estou te chamando para um lugar de aprendizado e de crescimento. Aprenda a assumir responsabilidade pela própria vida, pelos próprios atos, pelos próprios resultados.
Continuar vivendo de uma forma inconsciente é você decidir viver como criança, com uma mentalidade infantil, com comportamentos infantis e com resultados infantis. Porque uma criança, se você avaliar, olhar uma criança, ela tem uma natureza muitas vezes de querer fugir da dor, de buscar apenas o prazer, fazer somente aquilo que lhe agrada, de negação, de se esconder, de chorar, de fazer manha, de fazer birra. E a verdade é que nós temos muitos adultos, muitos de nós, homens e mulheres, nós somos treinados, muitas vezes ensinados, nós crescemos muitas vezes vivendo com uma narrativa de quem erra tem que pagar caro, é um preço alto, que quem erra é vergonhoso, que quem erra deve se esconder, que errar é burrice. E isso vai nos roubando de assumir responsabilidade pelos nossos atos. Porque muitas vezes temos uma crença dentro de nós de que é feio errar. Sem contar naqueles que aprenderam, que cresceram a partir do medo. E hoje tem medo de falar, medo de se posicionar, medo até mesmo de buscar ter uma vida diferente. Medo. Mas dentro do crescimento e da transformação em Deus, é essencial considerar os nossos próprios erros, os nossos próprios pecados, as nossas próprias mazelas. É essencial aprender a ter esse olhar, essa consciência. Porque nós precisamos olhar para aquilo que a palavra de Deus nos diz. E o que, que a Bíblia nos fala sobre essa questão? Se nós olharmos, a Bíblia nos diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele, Deus, é fiel e justo para nos perdoar. Perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Está lá no livro de 1 João, capítulo 1. Leia lá, busque a palavra. Não fique somente naquilo que eu estou te dizendo. Não existe mudança sem reconhecimento de erros. Não existe mudança sem você reconhecer os seus erros. E se você está entendendo o que eu estou te falando, escreve aqui, ó. Eu decidi. Eu decido hoje mudar. As mudanças que você deseja viver começam quando você corrige os seus erros. Ser uma mulher responsável, ser uma mulher que se posiciona, ser uma mulher que toma decisões, que decide semear novos comportamentos, é ser uma mulher que tem poder para mudar a própria história. Mudar a história da sua família, do seu casamento. É ser uma mulher que decide viver em autoridade, em responsabilidade daquilo que já lhe foi confiado por Deus. Eu quero te dizer algo, querida, importante, que talvez pode ser aquilo que você está pensando nesse momento. Ah, Daniele, é muito difícil. É difícil mudar. É difícil chegar nesse lugar. E aí eu te pergunto, o que é mais difícil para você? É decidir mudar ou continuar uma vida toda de fracasso, dor, com o sentimento de que as coisas poderiam ser diferentes? O que exige mais de você? Mudar e colher os frutos dessa mudança? E continuar crescendo, evoluindo e desfrutando dessas mudanças? Ou continuar da forma que você está hoje? O que exige mais de você? Pode ser que você diga, ah, mas tá bom assim para mim. Ok, é a sua liberdade, é o seu direito de viver como você está. Mas aqui eu quero falar para você que deseja uma vida diferente, para você que almeja por transformação, por mudança. Não se conforme com aquilo que está quebrado. Não se conforme com aquilo que está deteriorado dentro de você. Existem máscaras emocionais, marcas na sua alma, que estão transformando a sua vida, levando você para um caminho de dor. E é preciso que você decida remover isso. Todas essas dores, essas máscaras de comportamento, porque as máscaras, elas são formadas pelas dores, por uma proteção de uma ferida, de uma dor que você viveu. E esses comportamentos estão te adoecendo. Muitas vezes você está cheia de um pus emocional.
Eu quero te dizer, aprenda a se indignar. Indigne-se com isso que te adoece e escolha optar pela cura. Indigne-se com seus resultados e com as máscaras de comportamento que estão gerando na sua vida esses resultados e decida remover da sua vida. Esteja atenta ao ambiente onde você vive. Aprenda a se incomodar, mas de uma forma saudável. Porque alguns desconfortos, muitas vezes, são necessários para que a gente mude, para que venhamos crescer, a mudar, a sermos transformadas. E aí eu te questiono, o que você talvez até parou de pedir para Deus? Pergunte para você mesmo. É uma pergunta pessoal, entre você e Deus. O que você parou de pedir para Deus? Talvez por orgulho, um orgulho disfarçado que te leva a acreditar que nada vai ser diferente. Que nada, não adianta fazer nada diferente. Eu quero te dizer, querida, que Deus vê todas as coisas. Lembre-se disso. Deus é um Deus que vê. E Ele vê todas as coisas, inclusive o orgulho. A Bíblia diz que Deus, ele resiste aos soberbos, mas concede graça aos humildes. E nós, muitas vezes, nós estamos acostumadas com aquilo que é ruim. Vamos nos acostumando com as dores, com os pecados, com os comportamentos errados, em viver uma vida de fracasso, em viver uma vida medíocre, mediana, muito distante daquilo que Deus tem para nós. Porque nós temos a facilidade de nos acostumarmos com aquilo que é ruim. Mas eu quero te dizer, não se acostume com aquilo que está quebrado. Não se acostume com a forma, com o formato que está no mundo. Não se conforma, não se molda com aquilo que está no mundo. A palavra nos ensina, não vos conformeis, não se coloque nessa forma, não se deixe ser moldada, não entra nessa forma do mundo, mas transformai-vos. Seja transformada pela renovação da vossa mente, para que você possa experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Está lá no livro de Romanos, capítulo 12, verso 2, eu creio que você já sabe disso. Estou te chamando para um lugar para você aprender a trabalhar os seus pensamentos. Declare isso. Eu sou responsável. Eu sou responsável. Você é responsável pela vida que você tem. Você é responsável pelo dinheiro que você não tem. Você é a pessoa responsável pelo seu casamento, talvez pelo seu casamento estar ferido. Você é responsável pelo corpo que você tem, pela saúde que você tem. Você é responsável pelos seus filhos. Você é uma mulher responsável pelos seus problemas. E eu estou te chamando para um lugar de responsabilidade. Porque você é a pessoa responsável, você é a pessoa que tem autoridade, você é a pessoa que tem o poder, você é a pessoa capaz de começar hoje a sua mudança. Você é essa pessoa responsável. Pare de terceirizar. Pare de colocar o poder na mão de outra pessoa. Se você vive uma vida, muitas vezes, medíocre, reconheça isso. Mas também entenda que você é a pessoa responsável por mudar todas essas coisas. Está na sua mão. Você tem esse poder de edificar, transformar, mudança, pela transformação da tua mente. Muitos ensinamentos errados podem ter te conduzido até aqui. Te conduzido a levar uma vida de fraqueza, uma vida de queda, aonde talvez você veio acreditando até aqui que você é fraca, que você é rejeitada, que você é incapaz, que você é a mulher traída, que você é abandonada, que na sua vida só teve coisas ruins. E eu quero te incentivar. Pergunte agora para si mesma, eu te faço essa pergunta. Em qual mentira você está acreditando
que te roubou todos os teus bons resultados, que roubou a sua vida abundante. E anote isso, escreva sobre isso, pegue um caderno, anote isso, em qual mentira você tem acreditado, que fez com que todos os teus resultados fossem roubados. O que a Bíblia fala para nós? Que o ladrão, ele vem somente para roubar, para matar e destruir. Mas a Bíblia também diz que Jesus, ele veio para que nós tivéssemos, para que nós tenhamos vida em abundância. Está lá em João 10:10. E aí eu pergunto novamente, em que mentiras você tem acreditado? E você é a pessoa responsável por buscar a cura para as feridas da tua alma. Você é a pessoa responsável para se entregar numa medida profunda de fé e transformação. É você que decide diariamente mudar os seus resultados, os seus pensamentos. Quando você muda os seus pensamentos, você muda os seus sentimentos e automaticamente você vai estar mudando comportamentos. Pergunte para você mesmo. Pergunte para si mesma. Quem você é como mãe? Quem eu sou como mãe? Quem eu sou como esposa? Quem eu sou como amiga? Quem eu sou como missionária? Quem eu sou como profissional? Quem eu sou como pastora? Quem eu sou em Deus? E tenha humildade para ouvir as respostas, para olhar para você mesmo, para olhar para o seu nível de entrega. Traga isso para a sua consciência. E isso vai te mostrar lugares que você precisa de mudança e transformação. Se arrependa. Peça para que o Espírito Santo gere em você arrependimento do que você está fazendo de uma forma medíocre, sem dedicação, com uma mentalidade errada. E busque a transformação de caráter, busque a transformação da tua mente e comece a viver o propósito. Decida se apaixonar pelo seu propósito, decida se apaixonar, ame o seu propósito, ame o seu propósito e decida viver isso. A mudança não acontece de uma hora para outra. Eu já falei isso aqui. Muitas pessoas elas querem mudanças imediatas, dormir e acordar restaurada. Não existe isso. São em pequenos passos, dê passos de humildade diariamente, dê passos de transformação diariamente. Não seja orgulhosa, não queira mudar tudo de uma vez só. Mude um comportamento por dia e celebre as pequenas mudanças. Mantenha constância no seu processo. Eu conheço muitas mulheres que desejam ser amadas, serem respeitadas. Eu vejo muitas mulheres que desejam serem valorizadas pelos seus maridos. E isso é legítimo, está certo, é lícito. Mas eu vejo também muitas mulheres que elas querem apenas receber. Elas querem receber amor, mas não sabem dar amor. Nós queremos sermos amados, mas não sabemos amar. Nós queremos que o tanque do outro esteja cheio de amor para dar, mas nós não sabemos encher o tanque daquele que está conosco de amor. Muitas vezes nós não sabemos a nossa própria linguagem de amor. E a Bíblia nos fala que nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Esse versículo fala muito comigo. Porque se eu amo, é porque Ele me amou primeiro. Se a minha casa ama vidas, é porque nós fomos amados primeiro por Ele. Se nós estamos aqui hoje em amor, é porque Ele decidiu nos amar primeiro. E se nós vivemos a palavra, nós precisamos mostrar isso em atitudes e transformação da nossa mente, das nossas atitudes e comportamentos. Então, tenha claro na sua vida que você tem liberdade para decidir mudar. Remova a máscara da mulher boazinha, remova a máscara do vitimismo, entre nesse lugar de autoridade. E falando sobre essa questão de autoridade, eu vejo muitas mulheres mães que não assumem o seu posicionamento dentro do seu lar como mães.
E isso pode te confrontar também, mas eu sei que também é libertador. Ser mãe não é ser amiga. Um amigo não dá a vida por um filho seu, ou você como filho. Mãe dá. Amigo não passa a noite em claro com um filho com febre. Mãe faz isso. Mas mãe também dá amor, dá carinho, mãe dá educação, mãe também se posiciona. Ou seja, mãe diz sim e mãe diz não. O posicionamento de uma mulher em Cristo é chave para a mudança, é chave para a transformação, é chave para a prosperidade, é chave para uma vida transformada, de uma família transformada, é chave para ajudar a transformação de um marido, é chave para ajudar na transformação dos filhos, é chave para uma transformação familiar. Mãe é carinho, mãe é amor, mas mãe também é limite. Quando você diz sim, quando você diz não, você também está ensinando limites. Isso também é posicionamento. Isso também é remover máscaras, porque tem muitas mulheres que não conseguem dizer não. Tem mães que não conseguem dizer não, porque vestem uma máscara de boazinha. E essa máscara é uma máscara de destruição. É uma máscara que destrói muitas famílias. Muitas mães, por sentimentos de culpa, excesso de trabalho, acabam dando tudo para os seus filhos, para não perder, achando que não estão perdendo seus filhos, mas eu te digo, você irá perder se você não fizer nada para mudar essa realidade. É uma decisão. Decida ser uma mulher posicionada. Decida remover as máscaras. Decida sair do lugar da boazinha. Tem muitos filhos que estão revoltados dentro de casa porque são filhos sem limites. E o posicionamento de uma mãe transformada pode livrar os seus filhos de muitas situações dolorosas. Uma mãe posicionada de forma certa, ela pode transformar seus filhos em homens e mulheres de Deus, posicionados, que vão tocar, impactar a geração deles. A Bíblia diz em Provérbios 14:1 que a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola derruba com as próprias mãos. A mulher sábia está dentro de mim, mas a tola também está. É uma questão de mentalidade, de posicionamento, de entendimento. Eu te incentivo, permaneça na sua caminhada de transformação. Não adianta você continuar vivendo como vítima, não adianta você usar uma máscara de boazinha, vivendo sem posicionamento, sem mudança, sem transformação, vivendo roubada, com emoções destruídas, uma vida fragilizada, sem convicção. Hoje eu estou te convidando a decidir, a escolher em que cadeira você decide sentar. Nós sempre falamos que estamos à mesa do rei. Em que cadeira você vai sentar na mesa do rei? Você vai sentar numa cadeira de uma mulher que assumiu o seu lugar, assumiu a sua identidade em Cristo e decidiu mudar? Ou você vai sentar na cadeira da vítima? E eu quero que você declare isso. Declare isso. Eu não sou vítima. Preste atenção em algo também que eu quero te dizer antes de encerrar essa reflexão, essa meditação. Cuidado com o hiperposicionamento. Aqui eu falei de posicionamento dentro de um limite, dentro da sua posição. Cuidado com o hiperposicionamento. Quando uma mulher ocupa lugares que não são seus, que não são para ela ocupar, ela está desonrando princípios de Deus, ela está desonrando o marido, está desonrando o seu lar, desonrando muitas vezes os filhos, e isso gera sofrimento. A Bíblia é clara quando nos ensina que tudo tem um tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Está lá em Eclesiastes 3. E seja humilde. Saiba quem você é. Entenda o seu lugar. Entenda o tempo de ser na estação que você está vivendo. Ocupe apenas o seu lugar.
Mulheres hiperposicionadas muitas vezes revelam mulheres quebradas. E mulheres quebradas, elas geram ambientes insuportáveis. Esse conteúdo, esse vídeo, é sobre cura. Cura emocional. É sobre libertação. É sobre transformação de mente. É um chamado, é um convite, é uma convocação para mulheres cristãs ou para toda aquela mulher que decide viver uma vida transformada. Porque ser cristão é mais do que uma religião, é mais do que uma placa de igreja, de congregação, porque igreja só tem a igreja de Cristo. É mais do que roupas, é mais do que falas, que jargões evangélicos. Ser uma mulher cristã é manifestar Cristo. E a Bíblia diz: já estou crucificado com Cristo. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé, no Filho de Deus, que me amou e se entregou a si mesmo por mim. Gálatas 2. Essas são as palavras de Paulo. E você já decidiu transformar a tua mente para que Cristo seja revelado através de você? Ser humilde, seja humilde. Tenha humildade suficiente para considerar que você precisa de um Salvador todos os dias, que você precisa de palavras de cura, que você precisa de decisões de mudança, que você precisa de autoridade, responsabilidade, que você precisa buscar por discernimento. Cuidado. Muitas vezes o orgulho nos leva à religião, o orgulho nos leva a não querer mudar, o orgulho nos afunda. Mas a humildade nos leva a Cristo. A humildade nos leva à transformação. A humildade nos leva à transformação de mente. A humildade nos leva a entender a palavra que diz que nós, porém, temos a mente de Cristo. E se você quiser manifestar Jesus, comece aqui, por você. Nessa primeira casa, você, a manifestar Jesus através da sua mudança de pensamento, de mente. Comece dentro do seu lar, com a sua família, com seus filhos. Aprenda a ter o posicionamento certo. Aprenda a manifestar Cristo dentro da sua casa, porque esse é o lugar mais importante. É muito mais importante dentro da sua casa do que lá fora. Pense nisso. A fé, ela é um sinônimo de foco. A fé é consequência de atitude. A fé, a fé nos gera transformação. A fé gera mudança. A fé nos tira da imaturidade, da infantilidade, e começa a nos levar para um lugar de adultos maduros. A Bíblia ela nos diz: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a verdade de fatos que não se veem. Talvez a vida que você quer levar, você ainda não consegue ver, mas pela fé, pela mudança, pela transformação, você pode, você consegue chegar nesse lugar. E para encerrar, você tem um líder perfeito. E esse líder, essa líder não sou eu. É Jesus, que passou por sofrimento, tentações, rejeições, traição, desonra, mas não pecou. E a Bíblia nos diz, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém, temos um como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Em tudo ele foi tentado, mas sem pecado. E ele sim se compadece de nós. Ele passou, como nós também passamos muitas coisas. E ele tem poder para te ajudar nessa mudança. Então eu te incentivo a orar, a buscar a palavra, a caminhar com pessoas que já estão mais avançadas no processo. Medite no Salmo 103. Essa palavra nos diz assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios.
É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem redime da cova a tua vida e te coroa de benignidade e misericórdia, quem enche de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a de águia. Aleluia. Ore e peça, Senhor, sonda o meu interior. A Bíblia fala isso, sonda-me, ó Senhor, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Salmo 139, 23 a 24. Querida, precisamos edificar um altar aqui dentro. Aqui e aqui. Precisamos ter um altar edificado dentro de nós que glorifique a Deus. Precisamos ter um altar que glorifique a Deus dentro da nossa casa. Não adianta ser admirada fora de casa e negligenciar o seu lar, que é aqui dentro. As suas emoções, seus pensamentos, o seu corpo físico, a sua saúde. Talvez você esteja perdendo a sua família. Talvez você esteja vendo os seus filhos caminhar para um lugar de dor. Talvez você esteja vendo o seu casamento deteriorado. E a pergunta que fica é: por que ainda você insiste em usar máscaras que já não cabem mais para a sua nova vida em Cristo? E eu vou te encerrar com um convite. Decida hoje. Eu te convido. Remova a máscara de vitimismo, de boazinha. Assuma a autorresponsabilidade. Assume o seu lugar, porque você pode mudar a sua história. Você pode mudar a história da sua casa e da sua família. Amém? Se essa mensagem falou com você, se foi importante para você, se você entendeu o que eu estou te trazendo, compartilha. Essa mensagem pode tocar a vida, a consciência de alguém. Essa mensagem pode ser resposta de oração na vida de alguém. Seja você esse canal. Deus abençoe. Comenta aqui aquilo que você entendeu. Escreve aqui, eu decidi mudar. Curte e compartilha. Deus te abençoe.